Queridos, sem perda de tempo, olha a sua Bíblia, o livro de Mateus, no capítulo 6, nós já vamos partir aqui para o versículo 9. Na verdade, nós fizemos, esse é um conteúdo do nosso Vivendo com Propósito, que nós temos toda terça-feira. Então, nós tornamos este conteúdo para uma conferência a série de 2 palavras. Domingo passado nós iniciamos, falamos do versículo 5, versículo 6. Falaremos agora do versículo 7 e 8, porém nós vamos ler o versículo 9 em diante até o versículo 13. Tá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Queridos, nós falamos do versículo 5, onde Deus procura um relacionamento genuíno. Só para recapitular de domingo passado. Ele procura homens e mulheres que promovam a ele um relacionamento genuíno, autêntico, um relacionamento com comprometimento, um relacionamento com responsabilidade. Nós falamos no versículo 6 a respeito, dividimos em 2 pontos, do quarto e o Deus que está em secreto. No quarto ele fala para criarmos um ambiente de intimidade. O quarto representa isso. O quarto é um ambiente de intimidade. Não denomina-se, na verdade, para que entremos somente no quarto. Você pode criar algo dentro da tua casa, onde você estiver, até mesmo dentro do carro. Nós falamos isso no domingo passado, que eu andei 10 quilômetros em várias curvas indo para Chapecó, e eu criei ali um ambiente de intimidade, que eu andei por 10 quilômetros sem ver aonde eu estava andando. Fui tomado no Espírito falando com Deus. Depois de 10 quilômetros eu me acordei, eu já tomei, quando eu olhei já tinha passado 10 quilômetros em várias curvas sinuosas. Então, quando você cria um ambiente de intimidade, o Senhor cuida de você. Nós falamos no segundo ponto também sobre orar ao Deus que está no secreto, né? A palavra secreto no aramaico é satá e no hebraico é sitá, mas ambos têm a mesma definição, que fala de lugar inacessível. Ou seja, quando o Senhor fala para nós entrarmos, criarmos um ambiente de intimidade para que depois nós tenhamos acesso, ou criemos acesso para entrar, para chegar no lugar inacessível. Nós falamos também em Lucas 11, quando os discípulos perguntam para o Senhor: Senhor, nos ensina a orar. Ora, desde criança um judeu é preparado, é ensinado para estar orando, se comunicando com Deus. Então, o que eles estão falando? Eles estão falando: Senhor, nos ensina a acessar este lugar inacessível. E aí o Senhor fala no próprio livro de Lucas 11, no versículo 9 e 10, ele coloca então 3 níveis para acessarmos o lugar inacessível, que ele fala pedir, ele fala buscar e ele fala bater. São 3 níveis. Nós falamos também que a chave que nos leva a entrar, a ter acesso ao primeiro nível, ao segundo nível e ao terceiro nível, é o próprio Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor fala isso no final do capítulo 11. Nós falamos também que em Romanos, capítulo 8, no versículo 26, ele diz da importância do Espírito Santo na nossa vida, porque ele que nos ensinará a orar como convém por causa das nossas fraquezas, das nossas limitações, da nossa humanidade, e então nos fará romper, sair do natural e romper o sobrenatural. E isso é muito importante nós entendermos. Tá? Depois nós falamos que o Espírito Santo não é somente a chave, mas é
o princípio do relacionamento para termos acesso ao lugar inacessível, a importância de nós mergulharmos no Espírito, a importância de nós levantarmos, deitarmos, orarmos, andarmos com o Espírito Santo de Deus, a importância de nós termos Ele nos direcionando, orientando, nos convencendo, nos moldando, para isso, para nos termos livre acesso, sempre que pudermos, neste lugar inacessível. E aí a gente ouve então o Senhor falar que esse relacionamento nos levará a termos uma intimidade com o Senhor, que não fará com que eu não precise, a própria palavra diz que eu não preciso, antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou pedir. Já sabe o que eu vou buscar. E aí no versículo aqui, versículo 7 e 8, trata sobre isso, sobre as vãs repetições. Quando nós estamos dentro deste relacionamento de intimidade, nós não precisamos ficar nos repetindo. Ele conhece as nossas necessidades. Tá? E agora a gente entra em algo palpável. Para corroborar isso que nós estamos falando no versículo 7 e 8, a Bíblia diz que no livro de Salmos 37, Mateus 6, 33 diz que a nossa prioridade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então eu entendo com a palavra que o Senhor direciona sobre o reino dele, sobre o cidadão do reino dele, sobre a característica do reino dele, que este cidadão do reino tem como prioridade buscar, estar, viver e se mover através do reino de Deus. E quando você busca, vive, valoriza, prioriza, o Senhor cuida de todas as coisas. Uma vez questionando o Senhor, dentro, vivendo o reino, estando na obra, passei 7 meses desempregado. E eu questionei o Senhor a respeito disso. Senhor, eu estou parado. Eu estou 7 meses e isso está sendo insustentável. E eu ouvi uma voz tão clara quando disse para mim, porventura tenho te deixado faltar alguma coisa? Porque quando você está voltado, vivendo dentro do reino, o Senhor cuida. O Senhor sustenta. Para você ter ideia, meu aluguel era pago vindo do Japão. Eu precisava, uma época, faltava R$58. R$58. Eu disse, Deus, eu preciso pagar o meu aluguel hoje. Quando nós saímos de lá, ela disse assim, como abrir mão de vocês? Assim que nós casamos, eu e a Jo, quando veio juntos, nós precisamos de um outro quarto, era quase uma kitnet. Era assim, como abrir mão de vocês, de ser um casal tão abençoado. Vocês, desempregados, eu nunca vi isso, pagavam o aluguel adiantado. A única vez que nós pagamos o aluguel em dia, faltava R$58 para pagar esse aluguel. Eu disse, Senhor, Tu és o Deus que cuida de nós. Tu falou para mim que nada faltaria. Naquele mesmo dia, às 6 horas da tarde, eu recebi, então, um convite para ministrar. Quando eu ministrei naquele lugar, no final, a presidente do ciclo de oração, a irmã do ciclo de oração, chegou assim, pastor, nós acabamos de sair de um congresso, mas nós levantamos uma oferta para você. E para a honra e glória do Senhor Jesus, aquela oferta foi pequena. Ela disse, é pequena, é singela, mas a gente quer te abençoar. É o que nós temos. E aquela oferta, irmãos, tinha R$58, o necessário para pagar o aluguel no dia seguinte. Então o Senhor cuida. São experiências, são marcas que nós temos com o Senhor que nos leva a ter um entendimento de que o Senhor se responsabiliza. Quando você prioriza o seu reino, quando você prioriza realmente aquilo que o Senhor, a sua vontade na terra, da mesma forma como era no céu, o Senhor cuida de você, Ele usa pessoas. E a grande verdade que eu quero começar essa palavra a respeito de a oração Pai Nosso. A oração Pai Nosso, ela não é uma maneira de me ensinar a orar, não é. Ela também não é uma reza que a gente pega e usa ela de vez em quando de mãos dadas, também não é. A oração do Pai Nosso é um direcionamento espiritual de um entendimento pleno do propósito de Deus na nossa vida, do papel da igreja na face da terra. Os irmãos entenderam? A oração do Pai Nosso é uma oração que nos dá direção, é uma oração que nos ensina, é uma oração que abre o nosso entendimento para nós começarmos a viver, começarmos a buscar, começarmos a vestir a camisa
e assumirmos a responsabilidade de que nós somos o reino de Deus na terra, um reino invisível, que é visto através das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento, que nos leva ao propósito de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Esse é o direcionamento. E a primeira direção que eu tenho, escute, eu peguei aqui, eu separei algumas coisas aqui, porque eu tenho um entendimento, entretanto, são muitas palavras em hebraico. E é difícil estar guardando tudo. Mas a palavra que me chama a atenção, logo no começo desse direcionamento, é quando ele fala Pai Nosso, ou Abba Nu. Abba, Pai Nu, Nosso. Ele poderia dizer Abba Em, que representa meu Pai. Mas todas as vezes, quando nós direcionamos a palavra meu Pai, eu trago o entendimento de que ele está e única e exclusivamente para me servir, para me atender. É uma oração direcionada e egocêntrica. Mas todas as vezes que eu coloco, que eu uso Abba Nu, eu compreendo o que significa nós. Porque nós tem fala muito mais do que coletividade. Nosso fala de unidade. Nosso é olhar para aquilo que eu sou, para aquilo que eu tenho e reconhecer que eu sou o que sou, porque juntos somos todos nós. Os irmãos entenderam? Somos o que somos, deixa eu colocar no coletivo. Somos o que somos, porque juntos somos todos nós. Ou seja, eu sou resultado de uma coletividade, de uma unidade perfeita, que vai fazer com que nas minhas pequenez, nas minhas fragilidades, o Senhor me abrace, o Senhor me sustente, o Senhor me ampare. Quem entendeu isso? Somos todos nós, porque é a única forma do Senhor nos abraçar. Somos todos nós, que é a única forma de Deus trazer uma palavra que venha de encontro com as minhas necessidades. Somos todos nós, porque Ele precisa dessa boca. Ele precisa de alguém. Ele precisa que alguém se disponha, se proponha em estar ali com um cuidado mútuo, com um cuidado de levantar, com um olhar. Como a gente falou, quando a gente ensina dentro de uma das coisas, uma das verdades absolutas que a gente aprende dentro do VCP, é a compreensão do que é misericórdia. A misericórdia, ela, na verdade, no aramaico, ela não tem um significado, ela tem uma definição que fala, que diz respeito a olhar com os olhos da pessoa, de alguém, a sentir aquilo que a pessoa está sentindo e entender aquilo que a pessoa está na sua mente. Ou seja, a gente se colocar no lugar do outro. Porque muitas das vezes o que parece ser insignificante para você é algo que traz uma grande ruptura, uma grande dor, um grande desespero, uma grande mágoa, um grande infortúnio na vida de alguém. Mas quando você se coloca no lugar dela, quando você começa a olhar para o problema dela com o olhar dela, quando você começa a sentir o que ela está sentindo, você começa então a ter um entendimento e poder se colocar e ver o que fazer, e se propor o que fazer, e buscar direção no Senhor no que fazer, para poder servir com aquela pessoa, para poder fazer a diferença na vida dela. Então, quando eu entendo, quando eu falo de Pai Nosso, eu não posso atrelar esse versículo, na verdade, uma das coisas que eu preciso é atrelar esse versículo com o Salmo 133, quando fala desse entendimento, que nós não somos um filho, nós somos o filho um pai com muitos filhos, nós somos parte de um coletivo de irmãos. E nessa unidade de irmãos, a Bíblia começa dizendo no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave. É o anseio de um pai em ver a unidade e o resultado e a produtividade que a unidade desses irmãos podem estabelecer. Daí ele cita o exemplo do óleo precioso sobre a cabeça, sobre Arão, a barba de Arão. Ele está falando de uma chamada preciosa. Ele está falando, aleluia, de um sacerdócio, de uma responsabilidade, de um papel que nós precisamos exercer como irmãos. Depois ele fala que essa unidade, ela também faz uma comparação como o Monte Hermon, que dali o Senhor ordena a bênção, ou seja, a unidade da igreja, ela fará com que a bênção ordenada e direcionada, ela seja estabelecida de uma maneira coletiva, através de uma pessoa, mas que se estenda para todos aqueles que estão à nossa volta. Ou seja, todas as vezes que quando a massa do calor é soprado sobre o Monte Hermon,
A geleira que está ano todo, ela começa a derreter, vira gotículas de água, e a Bíblia diz que os montes de Sião são regados através dessa gotícula de água. Ela representa também um dos inícios da fonte do Rio Jordão, e o Rio Jordão se estende e atravessa toda Israel. E o mais interessante é que este monte ele está num lugar seco, num lugar deserto, e o mais interessante é que ele faz nos entender que a unidade, quando nós vivemos essa unidade, nós nos tornamos um rio, que torna todo lugar produtivo aonde era improdutivo. Rio de água viva onde era uma terra seca. Quando eu tenho esse entendimento sobre unidade, eu tenho entendimento de que eu preciso fazer a diferença na vida dos meus irmãos. Então já começa aí. Quando ele coloca este nu, ele tem esse nosso, ele traz essa definição coletiva de que juntos nós somos mais fortes, de que juntos podemos alcançar um número maior, de que juntos nós podemos alcançar, abranger e fazer a diferença num terreno maior, de que juntos nós podemos ser mais fortes. Um cordão de 2, 3, 4 dobras é muito mais forte, é muito mais fácil quebrar um cordão de uma dobra do que um cordão de 10 dobras. Agora imagine um cordão de várias dobras, ele se torna mais firme, porque isso acaba nos direcionando, nos apontando a respeito de cuidar dos nossos irmãos, de fortalecer aqueles que estão fracos. A própria Bíblia diz que um ao outro ajudou. Eu sou companheiro e disse, esforça-te. E quando nós falamos, quando usamos esse termo Pai, Abba, é muito mais do que a gente possa trazer numa oração a respeito de Pai, de intimidade. É muito maior do que você criar um relacionamento íntimo. É verdade que ele tem essa conotação de podermos falar para Deus e olharmos para Deus, reconhecemos em Deus a soberania dele. Mas quando trata-se de um relacionamento, nós olhamos para Deus como nosso Pai. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que o primeiro governo que o Senhor estabeleceu, e ele queria que se perpetuasse, era o governo patriarcal. Não era um governo de rei. O governo de reis foi buscado, foi inquirido pelo próprio ser humano, que olhou para as outras nações que eram governadas por rei. E quando a Bíblia diz que Samuel, que estava ali como patriarca na fé, como juiz na fé, porque essa é a função do juiz, do patriarca, é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que alimenta, mas é aquele que disciplina. O governo patriarcal também é um governo profético, é aquele que norteia, é aquele que dá direção. Então o homem busca, resolve trocar um governo patriarcal por um governo de reis. E isso implicou em muitas das coisas, porque de forma como os reis seguiam, o coração do rei seguia por uma linha de adoração, ou uma linha de entendimento a respeito de relacionamento com Deus, o povo também ia nesse mesmo caminho. Quando o rei começava a se inclinar para as coisas pagãs, o povo se inclinava também para as coisas pagãs. Mas o reino que o Senhor inquiriu era um reino patriarcal. Porque uma das coisas principais, ou mais importantes, dentro de um reino, de um governo patriarcal, é o legado que se deixa. É a continuidade que se dá. Eu perdi até a voz, não estou indo tão rápido por causa do tempo. A Bíblia diz que quando sobre Moisés e Isaac para sacrificar a Deus, e ele pergunta assim, pai, eu vejo a lenha nos meus ombros, o cutelo e o fogo nas tuas mãos, mas onde está o cordeiro? O Senhor se manifesta dentro de um relacionamento de entendimento íntimo com Moisés, ele diz, ele vai prover. Nós vamos falar sobre isso, espero que dê tempo. Mas o mais interessante, o que acontece em cima, dentro de um relacionamento de intimidade, é a transferência para aquilo que você dá continuidade. A transferência de paternidade. E aí a gente começa a observar por que Isaac ele aceitou ser o cordeiro. Por que ele aceitou ser imolado? Por que ele aceitou sem nenhum questionamento? Você não vê isso? Ele não correu. Ele aceitou ser amarrado pelos pés e pelas mãos, deitado no holocausto.
até o ponto de Abraão levantar o cutelo e ser impedido pelo anjo do Senhor. E uma vez eu perguntei para o Senhor, Senhor, aonde que se estabeleceu a transferência? E aí o Senhor fez eu ler e entender no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 18, ele diz assim: creu Abraão no Senhor, que de Isaque seria descendência prometida. Creu Abraão no Senhor, que da cinza ele levantaria um novo Isaque. Você entende a profundidade disso? Por que ele é reconhecido como pai na fé? Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão. Ele precisa nivelar o sacrifício no mesmo nível da promessa. E para nivelar isso, o Senhor pede algo único, exclusivo. Ele diz, eu quero ter o único. Porque quando a gente oferece algo que é único para o Senhor, isso é dentro de um relacionamento de intimidade. Você oferece algo intransferível. Você oferece algo que é só seu. Que alguém não pode dar por você. Que alguém não pode oferecer por você. Transferência de paternidade é ter um entendimento de que algo único precisa ser passado adiante. Que algo importante precisa dar continuidade. Então, quando ele explica, traz esse entendimento para Isaque, Isaque então aceita receber essa transferência, receber essa continuidade de relacionamento com Deus. A grande verdade que o Senhor quer que entendamos dentro de uma oração não é aquilo que você está buscando, mas é aquilo que o Senhor está buscando para a tua vida. A grande diferença que faz a tua oração ser ouvida, e o próprio livro de Tiago diz que muitas das vezes a nossa oração não é ouvida, Tiago 4,3, ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar o seu próprio deleite, o seu prazer. É quando você apresenta para o Senhor aquilo que é único, aquilo que é especial, aquilo que é verdadeiro. É por isso que ele diz assim, tem muitos adoradores, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É muito fácil evocar o espírito e adorar em espírito, mas viver adoração em verdade no dia a dia é mais difícil. E é esse nível de relacionamento que o Senhor está buscando. Esse nível de entendimento que o Senhor está buscando. Então, quando ele usa esse termo na oração, é um direcionamento. Ei, qual é o nosso direcionamento? Eu preciso ser a extensão, primeiro, ser a extensão da vontade do Senhor no céu, estabelecer lá na terra. Primeiro entendimento. Segundo entendimento, o meu relacionamento com ele precisa ser extensivo. Ele precisa ser contínuo. Por isso, a grande significância de Deus, quando Ele trata os nossos filhos como herança. É herança do Senhor, não é herança sua. Por muito tempo nós entendemos errado, achando que nossos filhos é nossa herança. Não. Nossos filhos são herança do Senhor. É o que nós preparamos, guardamos e oferecemos para o Senhor. Herança dele. Daí, então, a preocupação de Davi no Salmo 127, versículo 4, quando ele diz assim, que os nossos filhos são como flecha na mão do valente. Ou seja, o entendimento de que os nossos filhos são a flecha. O Senhor é o valente. Mas quem é o arco? Bom, já pararam para pensar, quem é o arco? O arco tem a função de projetar. Então, quando eu entendo que o Senhor está falando comigo que eu preciso deixar um legado, eu preciso dar continuidade a um relacionamento que vai mover nações, que vai gerar nações, que vai movimentar nações, que vai salvar nações, que vai gerar transformação em vidas. Eu preciso dar continuidade ao relacionamento que o Senhor quer que tenhamos. E aí eu me coloco como arco. Eu me coloco como aquele que vai projetar. Transferência de paternidade é se colocar na posição de viver, de ser referência
de ser referência no quesito espiritual em relação com Deus, em relacionamento com Deus. E a minha referência, o meu posicionamento vai gerar no meu filho, vai gerar, seja ele carnal, seja ele de sangue, ou seja ele espiritual, vai gerar nos nossos filhos projeção espiritual. Eu estou dizendo que através da tua vida, pessoas que virão vão ser melhor do que você. Aleluia! Vão viver um relacionamento talvez mais íntimos. Eu até entendo que diz no livro de Joel, quando ele diz, escute uma coisa, quando ele diz assim, ei, livro de Joel, capítulo 2, versículo 23 a 33, não me lembro agora, mas eu lembro como o Senhor diz o seguinte, que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Ele diz que os velhos sonharão, mas são os nossos filhos e as nossas filhas que profetizarão. Pastor, não estou entendendo. É a revelação profética que o Senhor nos dará através de uma maturidade espiritual que nos direcionará, que fará que os nossos filhos sejam projetados como um profeta do tempo do fim, como um profeta dos últimos dias, como homens e mulheres de Deus. Então tem muito mais a ver. Pai nosso que está no céu, eu preciso viver um tempo de transferência. Eu preciso viver um tempo de alargar as tendas. Eu preciso viver um tempo onde o Senhor me direcione para estar levantando pessoas, para estar curando pessoas, para estar transformando pessoas, para estar edificando pessoas, que elas possam dar continuidade àquilo que Ele quer fazer lá na frente. Talvez a extensão, o meu trabalho, o meu papel, seja de ir até 100 quilômetros. Mas é através da minha vida que meu filho vai andar 1000 quilômetros. É através da nossa vida. Talvez eu fui chamado para ganhar 10 pessoas para o Senhor, uma vida inteira. Mas é através da vida do meu filho, dos meus filhos espirituais, que muitas pessoas serão alcançadas, transformadas, edificadas. E quando eu trago isso como coletividade, quando eu trago isso como unidade, então a projeção ela cresce muito maior, é mais expansiva, é um olhar mais abrangente, é mais horizontal, não é somente vertical, não é somente para frente, é para aqueles que estão do nosso lado. Porque existe, irmãos, nós precisamos cumprir nosso papel dentro desse relacionamento de intimidade, porque você não nem entende, nem sabe, nem conhece. Mas existem pessoas que estão olhando para você, estão mirando em você, estão se espelhando em você para ter esse relacionamento com Deus. Alguns olham, eu não sei o que ele tem, mas eu quero aquilo que está na vida dele. Eu quero aquilo que está na vida dela. A Bíblia diz que Nicodemos procura o Senhor à noite. E a grande verdade não era somente porque ele queria que as pessoas não soubessem que ele estava procurando o Senhor, mas era algo, ele busca o Senhor na noite com intensidade, com a intenção de dizer a autoridade, a unção, tudo aquilo que é em ti, eu quero isso para mim. Nós precisamos nos levantar dentro de um relacionamento de intimidade para termos a ousadia, a coragem de falar o que o apóstolo Paulo falou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu vejo a responsabilidade tão pessoal que tem nisso. Porque não é só muito ousado, é muito corajoso você entender que é seu papel ser exemplo, ser referência. E o interessante é que ele prepara Timóteo para viver isso. Em todo momento, nas cartas de Timóteo, ele diz assim, Timóteo, tu porém, vai até o fim. Tu porém, seu exemplo do fiel. Tu porém. Sabe por que ele está falando tu porém? Ele está dizendo o seguinte, porque Timóteo vem até Paulo com 18 anos de idade, é preparado para se tornar pastor em Éfeso, é preparado para dar continuidade ao evangelho. Mas o mais interessante, porque eu perguntei por Deus, por que ele fala todo o tempo tu porém, tu porém, tu porém? Na verdade, ele tinha o relacionamento de Paulo com Timóteo, era um relacionamento de pai para filho. Sabe quando você vê as outras pessoas tendo errado, ou filho de alguém fazendo alguma coisa errada, você não pode falar, você pode aconselhar o pai, mas você não pode pegar e dizer assim, ei, você está errado. Mas quando é teu filho, você pode chamar atenção. É como se ele dissesse para Timóteo, dissesse Timóteo, assim, ó, não me interessa, Timóteo, o que as outras pessoas estão fazendo. Parece assim que é um diálogo. Ele está falando assim, mas pai, mas está todo mundo fazendo isso. Ele falou, não interessa.
Tu, porém, seja exemplo dos fiéis. Mas todo mundo está indo ao contrário. Não interessa a todo mundo, mas tu, porém, vai até o fim. Mas todo mundo vive uma vida desregrada. Tu, porém, seja obreiro de nada do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade. Só um pai pode falar assim com o filho. Então é esse entendimento que nós precisamos ter. E quando você entende isso, você começa a olhar para as pessoas como filhos. Às vezes filhos indoutos. Às vezes filhos que você tem que ter mais insistência, porque irmão, alguém tem que ser maduro na relação, não é assim que a gente fala? É o marido que vai pedir perdão, é a esposa que vai pedir perdão. Alguém tem que ser maduro na relação. Alguém tem que ter maturidade em relação àquilo que lhe é imposto. Seja uma ofensa, seja um apontar de dedo, seja algo que se levante que vai afetar o teu emocional, o teu psicológico. Alguém tem que ser maduro. E é por isso que a Bíblia nos ensina que no reino, o Senhor nos ensina, se você souber de alguém ter algo contra você, não é você contra aquela pessoa, vai lá e peça perdão, porque alguém precisa ser maduro na relação. Porque nós precisamos viver uma unidade, nós precisamos ser um. Irmãos, eu quero viver um tempo, escute, que a gente não vai deixar de nossos conceitos, dos nossos preconceitos. Se meu irmão está batendo a cadeira, eu quero pegar a cadeira e bater junto com ele. Porque, na verdade, nós precisamos dele. Chega com ele, meu irmão, por que essa cadeira? Porque eu quero chamar a atenção de alguém para o evangelho. Então, peraí, deixa eu pegar uma outra cadeira. Nós vamos bater junto, porque nós somos um, nós somos mais fortes. Unidos nós somos mais fortes. Unidos nós vamos chamar mais atenção. E aí ele fala... Pai nosso que está no céu, Abanu Ramaim. Quando ele usa esse termo Ramaim, que ele está falando de regiões celestiais, ele está falando de conexão, de criar uma conexão. Você sabe o que é Mikdash? Mikdash é a ausência desta Mikdash que faz com que hoje o judeu fique ali no monte das lamentações, clamando pelo novo templo. Porque no conceito judeu, a Mikdash ela se dá quando se estabelece um portal, uma conexão entre céu e terra. Na Mikdash você faz tudo para poder agradar o Senhor e tocar no coração de Deus. Você não faz atrás de busca de reconhecimento humano, não. Você busca, o que você faz para agradar Deus. Ele tem o entendimento de que eles precisam de um novo templo. Não, nós não temos esse entendimento. Porque quando eu entendo que meu quarto pode ser este lugar onde nós estamos agora, e criar um ambiente de adoração é criar um ambiente de intimidade. Criar um ambiente de intimidade é você criar, aleluia, é começar a dar o primeiro passo nos 3 níveis que nos levam a esse lugar inacessível. O que é um lugar inacessível? João, Jacó tem esse entendimento. Quando ele chega ali em Betel, que ele dobra a cabeça, coloca a cabeça sobre uma pedra e ele dorme. Quando ele dorme, ele tem uma visão de uma escada, sendo uma conexão entre céu e terra, onde ele vê anjos subindo com orações e anjos descendo com respostas às orações. Ele disse, eu não estou em outro lugar senão Betel, a casa de Deus. Então, todas as vezes que eu crio um ambiente onde eu torno Betel a minha vida, aliás, meu entendimento, quando eu torno esse Betel, eu entro em conexão a um lugar inacessível. Ou seja, a meu relacionamento, a minha oração, tem o poder de romper o primeiro, o segundo e o terceiro céu e trazer a resposta do céu para aquilo que nós estamos buscando. Então eu preciso criar. Pai nosso que está no céu é o nosso comprometimento dentro de um relacionamento que gera conexão entre céu e terra. Porque, irmãos, nós não somos direcionados por filosofias humanas. Nós não somos guiados, direcionados por ideologias humanas. O próprio apóstolo Paulo diz assim, quando eu prego, a minha pregação não é baseada em filosofia humana, mas ela é direcionada, guiada, falada, promovida pelo poder que o céu libera sobre a minha vida. Quando eu crio esta conexão, eu entendo que aquilo que eu estou liberando tem poder de mudar as coisas. Quando eu crio essa conexão, eu entendo que tudo aquilo que eu liberar dentro da minha casa vai se estabelecer. Quando eu crio essa conexão do Pai que está no céu, eu abro então um portal celestial e tenho esta conexão de profetizar. Mas eu vou pedir o que, Senhor?
Ah, porque não é satisfação própria, não. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos ensinar a orar como convém. Para quê, pastor? Para que as pessoas sejam alcançadas, edificadas. A Bíblia diz que o cativeiro de Jó muda quando ele está intercedendo pela vida dele, quando ele está intercedendo pela vida dos seus amigos. Parecia mais amigo da onça, mas eram seus amigos. Eu estou falando, queridos, nós criamos uma conexão com o céu, onde tudo que você proferir haverá poder. E o mais interessante é isso que o Senhor está falando. No livro de Atos, capítulo 8, primeiro 8, quando ele diz: vocês terão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vós serão testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, aos confins da terra. Vocês entendem o que ele está falando? Uma liberação de poder através do Espírito Santo, que fará com que você seja uma testemunha ocular. Para eu ser uma testemunha ocular, eu preciso estar presente. Para eu estar presente, eu preciso ser responsável daquilo que eu vou viver. Para eu ser responsável daquilo que eu vou viver, eu preciso me posicionar. Eu preciso me colocar como canal de transferência deste poder. Ah, pastor, não estou entendendo. Eu estou dizendo que quando você cria esta conexão com o céu, você acaba se tornando uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus, para ser testemunha fiel do que Ele pode fazer através da vida de alguém, da vida de um ser humano. A grande verdade é que essa conexão, ela primeiro nos prepara, nos transforma e nos leva à condição de viver algo sobrenatural. Eu estou dizendo que essa conexão nos fará, escute, nos fará romper o sobrenatural. E não é o pastor Douglas, não é o pastor Márcio, que Deus quer ter essa conexão. Porque existem lugares onde nós não vamos entrar. E Deus escolheu você para entrar. Quando eu vejo o testemunho do pastor assim, eu me alegro. Porque Deus permite certas coisas acontecerem na nossa vida, para nos tornar como experiência. Mas essas experiências, ela não tem só a capacidade de mostrar o quanto Deus pode, como Deus cuida, como Deus nos prepara, como Deus tem cuidado de nós. Mas ela tem a capacidade de nos mostrar o quanto nós somos proeminentes, preparados, separados para fazer diferença em lugares onde a gente não queria estar. Quando Ezequias é transportado em espírito para um vale de ossos secos, ele era um sacerdote. Ele não poderia estar ali. Ele poderia chegar nada perto de morto, quanto mais estar dentro de um vale de ossos secos. E ele pergunta: poderão viver esses ossos? A resposta dele é simples, mas ela tem uma compreensão, um entendimento pleno. É como se ele dissesse assim: olha, eu não sei nem porque eu estou aqui, mas tu me trouxe aqui neste lugar. Se tu permitiu estar neste lugar, é porque tu tem um propósito para realizar através da minha vida. Por isso ele responde: tu o sabes. Tu sabes o motivo que me trouxe para cá. Tu sabes o motivo por eu estar num lugar inóspito. Tu sabes o motivo, aleluia, por eu estar num lugar onde eu não queria estar. Tu sabes o motivo para me colocar num ambiente onde eu não queria. Me permitiu estar aonde eu não queria. Permitiu viver, ter uma experiência que eu não queria. Mas se tu permitiu, é porque tu sabe de todas as coisas. Simplesmente eu estou aqui para cumprir aquilo que tu me eu tenho promovido através da minha vida. Amém, queridos? Criar conexão. Santificado seja o teu nome. Ele traz uma verdade tão imperativa e absoluta para a gente nessa palavra. Quando ele usa o termo santificar o seu nome, ele usa, na verdade, uma palavra chamada Kidash.
É mesmo muito parecida com o Kadosh, porque Kdash fala de santificação, Kadosh fala de santo. É a mesma coisa. Mas ela tem a intenção, o direcionamento de lembrar a importância do que nós entendemos a respeito do nome do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Moisés pergunta para o Senhor: a quem que eu vou dizer quando eu chegar lá que me enviou? O Senhor fala: diga a ele que eu sou o enviou, porque eu sou o que sou. Na verdade, o termo original no hebraico é Erie Asher Erie. Eu sou o que serei. É a primeira vez que o Senhor se apresenta como verbo. O eu sou como verbo. E ele queria que o povo de Israel tivesse entendimento, que ele se apresenta como verbo. O próprio livro de João diz que o verbo, no princípio, estava o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu estou dizendo que Israel teve a experiência de conhecer o Senhor como este verbo. E é importante essa conotação, por isso, quando ele diz que nós não devemos tomar o seu nome em vão. Por que não tomar o seu nome em vão? Como é tomar o nome do Senhor em vão? Não é você falar Yahvé de uma maneira inusitada, sem nenhum propósito. Não, não é isso. Porque esse verbo eu sou, ele prepara quando ele diz eu sou o que eu serei. Ele está dizendo, tudo aquilo que vem depois deste verbo vai estabelecer o que o Senhor representa para a minha vida e sua vida. Quando você diz, eu sou mais do que vencedor, é o céu que se manifesta para estabelecer a bênção do Senhor sobre a tua vida. Agora, quando você abre a tua boca e vão dizer, eu sou um fracassado, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, você está tomando o nome do eu sou em vão. Para que se estabeleça na tua vida aquilo que você está proferindo, aquilo que você está liberando. Existe um versículo, escute, no livro de Mateus, no capítulo 5, 23 e 24, se não me falha a memória, que eu estou falando assim, não vem um versículo na cabeça. O Senhor não espiritualiza algo, mas é uma verdade imperativa e absoluta. Ele diz, se o teu olho for bom, o teu corpo terá luz. Se o teu olho for mau, o teu corpo será tenebroso. Sabe o que ele está dizendo? A maneira como nós enxergamos a vida vai estabelecer aquilo, aliás, vai se estabelecer aquilo que você está vendo. A maneira como você olha a vida vai ser determinante naquilo que vai estabelecer. Se você olhar a tua vida como uma pessoa fracassada, é o que vai estabelecer o fracasso. Se você olhar a tua vida como uma pessoa realmente sem insignificância, é essa significância que você vai ter. A grande verdade que o Senhor quer quando Ele diz que nós nos trazer a lembrança sobre o que é santo no seu nome, é você entender o propósito da tua existência. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser, escute o que eu vou falar, você nasceu para ser uma bênção. Eu vou repetir, você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser uma bênção. E aonde você chegar, abençoado será. Aonde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor disse para ele, eu vou te dar. Abençoado será onde você chegar, porque você é uma bênção. A grande verdade é que nós vamos falando, criando situações para dizer assim, ei, receba a vitória, receba a bênção, seja abençoado. Pastores vivem corda bamba para trazer uma única verdade absoluta na nossa vida. Ei, beba uma água, faça isso para você ser abençoado. São paliativos de um entendimento raso, de um relacionamento raso com o Senhor. Ah, pastor, mas Deus usou o lenço de Paulo e curou, é verdade. Deus usou a sombra de Pedro e curava também. Mas o relacionamento com que o Senhor quer que você tenha com Ele, não é um relacionamento paliativo daquilo que você precisa, mas é um relacionamento absoluto daquilo que você é. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Você não vai ser mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Deixa eu ver se eu consigo
chegar até aqui. Depois que ele fala, santificado seja o teu nome, ele entra, venha a nós o teu reino. E isso aqui é poderoso demais. E eu vou encerrar nessa parte aqui. Lá na frente a gente dá uma continuidade. Eu não quero me delongar, porque existem coisas aqui que são muito profundas, eu não vou ficar correndo simplesmente para terminar algo e deixar de passar algo profundo. Mas segue uma palavra profunda que o Senhor quer que você entenda. Ele fala, Tavô Mahuterá, venha a nós o teu reino. É interessante, porque quando você lê Tavô Mahuterá, ele diz, o que representa a definição disso é, venha a glória e o poder do teu reino. As palavras juntas dizem isso. Venha a glória e o poder do teu reino. Isso é original. Na verdade, ela teria que ser transliterada para essa aqui, para esse sentido. Não venha a nós o teu reino, mas venha nós a glória e o poder do teu reino. Mas existe algo mais profundo, pastor. Porque a palavra Mahud, ela fala da soberania, deixa eu ler aqui, a soberania que serve. Coloca para mim, Jorge. Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8. A soberania que serve. Mahud, a soberania, vou ter que voltar para cá porque eu esqueço que ele está gravando. Mahud, a soberania que serve. Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Fala de um ser poderoso. Fala de um ser que exerce e tem toda a soberania, todo o poder do céu e da terra. Mas a Bíblia diz que essa soberania mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação. Eu gosto da tradução que diz, mas ele por nós se esvaziou. Deixou toda a soberania, todo o poder para ser servo. Esvaziou a si mesmo. Ô Jorge, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante ao homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Venha a nós o teu reino, a soberania que serve. Espera aí. Eu preciso complementar esse entendimento quando ele diz, seja feita a tua vontade no céu, na terra, como é no céu. Sabe o que ele está falando? Deixa eu falar aqui em hebraico. Yasser, Hetzonka, Baetz, Kenzem Beshami. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que a conexão que nós buscamos neste relacionamento seja uma resposta em alinhamento dentro deste relacionamento. Vou repetir. O Senhor quer, venha a nós o teu reino, representa uma resposta dada ao céu, dentro de um alinhamento, onde o nosso relacionamento com Ele, onde o relacionamento que nós temos com Ele, o posicionamento dele nos serve de referência de como nós devemos ser, como nós devemos ser. Ou seja, nós precisamos despojar de nós mesmos para ser resposta na vida de alguém. Essa palavra fala de renúncia. Essa palavra fala de comprometimento. Essa palavra fala de responsabilidade. Essa palavra fala de papel e dever cumprido. Essa palavra fala de exemplo a ser seguido. Essa palavra fala que nós devemos ter um relacionamento com Ele. Se coloque de pé. Eu quero enterrar, eu não vou dar continuidade.
O grupo pode preparar aqui para louvar? Essa palavra diz respeito, porque nós não somos melhores do que o nosso Deus. Porque nós não somos melhores do que o nosso Cristo. Porque nós não somos insignificantes dentro de uma linha daquilo que Ele nos chamou e nos elegeu para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Para termos um entendimento pleno daquilo que Pedro descreve no livro de 1 Pedro 2,9, quando ele fala: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes, o exemplo daquele que nos tirou da treva para a sua maravilhosa luz. Escute o que eu vou falar. Essa oração não tem nada a ver com palavras onde a finalidade dela seja a nossa busca pessoal. Não tem nada a ver do que diz respeito a nós. Essa palavra, ela nos direciona do que nós podemos ser ou fazer a diferença na vida das pessoas. O Senhor nos quer ter um relacionamento onde nós podemos viver um legado de referência e de exemplo. O Senhor nos quer um relacionamento onde a gente entenda que a unidade nos fará ser mais fortes. Deus nos quer um relacionamento onde nós possamos entender que a dor do nosso irmão é nossa dor. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram tem tudo a ver com essa palavra. Ela não diz respeito àquilo que você está chorando, ela diz respeito que você pode, na teu choro, na tua dor, assim mesmo ainda fazer a diferença na vida de alguém. Essa palavra diz respeito que você não é pequeno demais que não possa ser um canal de bênção. Insignificante demais que você não possa fazer a diferença. Incapacitado demais que você não se levante para liberar uma palavra profética que pode mudar o rumo, a direção de uma vida que está indo por um caminho de perdição. Essa palavra não tem desrespeito, escute, essa oração não diz respeito àquilo que nós temos que buscar no Senhor, mas ela diz respeito àquilo que nós estamos sendo como referência do Senhor, como exemplo do Senhor. Oh, aleluia! E eu vou falar uma coisa para você. Quando a Bíblia diz que busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A parte seguinte dessa oração, ela diz o seguinte: o pão nosso de cada dia, Helém, que significa pão. Mas toda vez que a palavra chama Helém, pão, ela fala de um pão com luta. Porque no livro de Gênesis, no capítulo 3, ele diz que a partir de hoje tu tinha tudo, mas por causa da desobediência, por causa do pecado, escute, o pão vai vir agora com luta, o pão vai vir agora com guerra, o pão vai vir com sacrifício. Mas quando ele diz o pão nosso de cada dia, ele está dizendo: ei, meu pão pode ser dividido, o meu pão pode sustentar alguém. O meu pão é nosso, não é só meu, Rosana, é nosso. A minha provisão não é minha, é nossa. O que eu tenho não é meu, é nosso. O meu carro não é meu, é nosso. A minha despensa não é minha, é nossa. E através dessa unidade, dessa coesão, desse entendimento, o pão nosso de cada dia o Senhor dará hoje. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que todo dia o Senhor tem uma porção diferente para nos derramar sobre a nossa vida. A cada dia. Ele se preocupa somente em buscar o meu reino e estar no meu reino. Só que eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Você vai parar de deixar, eu preciso sair e deixar isso.
Eu preciso sair para ser transformado, para viver o propósito. Eu preciso deixar isso. Eu preciso sair disso. Eu preciso largar disso. O Senhor quer que você entenda hoje. Para você viver o propósito, você não precisa sair. Você precisa entrar no reino e buscar a sua vida. E todas as coisas serão acrescentadas à sua casa, à sua vida, a porção de cada dia. O Senhor te dará como provisão os livramentos. O Senhor te dará como provisão. Aleluia. O cuidado da tua casa. O Senhor te dará como provisão. Se o nome de Jesus, só mais um pouquinho aí. Tu não vai tomar arma acompanhando para saber se teu marido, se tua esposa é fiel ou não. Porque a Bíblia diz que em vão se deve guardar a cidade, em vão vigios sentinela. O que você precisa é ter a porção da presença de Deus a cada dia. E ela é autossuficiente para proteger a sua casa. Nós estamos aqui, família. Para proteger a sua família. Para proteger a sua dispensa. Para proteger os seus negócios. Para proteger a sua vida espiritual. Para proteger o seu casamento. Para proteger o crescimento e o cuidado da vida do seu filho. Porque quanto maior for o teu relacionamento, maior será o desejo do teu filho, da tua filha, ser parecida com você, ser extensão daquilo que você é, e dar continuidade daquilo que você, aleluia, que você tem com o Senhor, através da sua vida. Levante a sua mão. Eu queria que você adorasse o Senhor nesse momento. Que o Senhor me ensina, aleluia, a entrar no lugar inacessível. Porque eu preciso entrar, fazer parte desse reino. Senhor, me ajuda a entrar no lugar inacessível. Aleluia. Porque eu quero entrar e fazer parte do teu reino. Porque eu preciso, aleluia, ser a representação, a representatividade do que é o teu reino. Eu preciso cumprir a vontade que está no céu e estabelecê-la nesta terra, em um alinhamento perfeito daquilo que tu projetou, do teu propósito para a minha vida. Você não entendeu? Levante essa mão no céu e diga, Senhor, eu preciso de um relacionamento de intimidade que me dará direcionamento, segurança, paz e alegria, mesmo no tempo de guerra. Se você crê nisso,